Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Preto e Azul. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e hoje nós vamos falar sobre, na verdade, nós vamos dar uma continuidade ao nosso especial de Halloween, onde eu vou falar sobre o terceiro filme da franquia Harry Potter. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é, na opinião da maioria dos fãs de Harry Potter, o melhor filme de toda a franquia. Lembrando que eu estou falando que ele é o melhor filme, não o melhor livro. E aí hoje eu vou falar sobre curiosidades sobre esse filme. E se você está chegando por aqui agora, não esquece que já tem episódio sobre os dois primeiros filmes disponíveis aqui no podcast. E se você está chegando por aqui agora, depois de ouvir esse podcast, ficar sabendo na verdade, esse novo episódio, ficar sabendo de todas as curiosidades que você não sabe, se você sabe, vai relembrar, na verdade, né? Caso você tenha esquecido de alguma, depois você passa lá e ouve todos os outros. E vamos começar falando de uma curiosidade bastante interessante que é relacionada a uma das melhores cenas de todo o filme. Quem acompanhou toda a saga de filmes percebeu que existia ali uma rusga muito clara entre Harry, Ron, Hermione e o Draco Malfoy. E nesse filme, né, o terceiro filme, ele nos presenteou na época com uma das melhores cenas envolvendo a Hermione, que é aquela cena tão icônica em que ela dá um soco no Draco Malfoy. O que é muito interessante é originalmente no roteiro, né, na verdade original, não era para Hermione ter dado um soco no Draco Malfoy. Estava escrito no roteiro que ela iria dar uma tapa no rosto do Draco Malfoy. O soco foi uma ideia da própria Emma Watson. E aí uma coisa bem legal relacionada a essa cena é que o ator, né, Tom Felton, que interpreta o Draco Malfoy, ele estava esperando que a Emma Watson, né, que é a Hermione, desse um tapa na cara dele quando ele foi surpreendido com um soco. E para você que não sabe, aquele soco foi um soco de verdade. Tanto que ele não esperava e a reação que a gente tem, ela é 100% real. Ela deu um soco realmente na cara dele, né, o que deixou todos os fãs na época assim extasiados, porque realmente ele merecia. E aí, outra curiosidade também é relacionada ao primeiro Dumbledore. Se você é um fã de Harry Potter, você deve ter percebido que no primeiro e segundo filme, o ator que interpreta o Dumbledore é um. E a partir do terceiro filme, nós vemos um outro ator interpretando, na verdade, o Dumbledore. Isso aconteceu porque na época o Richard Harris, que era o primeiro Dumbledore, né, do primeiro filme, que você pode perceber lá a diferença, era ele, né, que logo após as filmagens do primeiro e do segundo filme, ele acabou descobrindo um câncer. E isso afetou, obviamente, a saúde dele, já que ele era um senhor de idade. E aí, nessa época, um dos produtores do filme, né, Harry Potter, um dos principais, na verdade, produtores, que é o David Heyman, ele foi visitar o Richard Harris na no hospital, né, para saber do estado de saúde dele. E lá o Richard Harris, que achava que iria ficar curado do câncer, que infelizmente não aconteceu, ele informou ao David Harris que gostaria de continuar interpretando o Dumbledore em todos os filmes, se fosse possível, e gostaria que nenhuma mudança no roteiro fosse realizada, assim, que nada fosse ajustado por causa da saúde dele. Infelizmente, o Harris, né, o Richard Harris, que é o primeiro Dumbledore, ele acabou morrendo por causa do câncer antes do início da produção do Prisioneiro de Azkaban. Outra coisa que é bastante interessante é a ligação entre Harry Potter e o Senhor dos Anéis. Né? O ator que interpreta o Gandalf no Senhor dos Anéis, que é também uma espécie de bruxo, lá o principal, né, Gandalf o Cinzento, que é como ele é conhecido nos filmes, ele foi convidado inicialmente para viver o Dumbledore e ele acabou recusando o papel na época, logo após o falecimento do Richard Harris, obviamente, né? E aí ele falou uma coisa relacionada a essa proposta, né? Ele disse que ele já teve problemas suficientes para viver de acordo com a lenda, ou seja, ele já teve problemas suficientes ao interpretar o Gandalf, né? Porque ele era uma criatura
não uma criatura, mas um personagem muito famoso de uma série de livros. E interpretar o Dumbledore em uma outra série de filmes que era de livros muito populares ia ser demais para ele, né? Ele não ia conseguir dar conta. Ele também afirmou que teria sido assim inapropriado da parte dele, assumiu o papel que foi deixado pelo Richard Harris, já que ele tinha falecido, né? Outro fato bastante curioso que sempre gera, na verdade, uma das coisas mais legais do filme, que é o Night Bus, né? O ônibus noturno que o Harry acaba pegando quando sai da casa dos tios. As coisas que chamam mais atenção, além do fato dele ter 3 andares, é a velocidade em que ele anda, né, entre os carros. E para gravar essa cena, o que o diretor fez foi fazer com que o ônibus andasse na velocidade normal dele e os carros que estavam ao redor andassem numa velocidade muito abaixo do normal, para que quando a cena fosse rodada, na verdade, inserida no filme, parecesse que o carro estava numa velocidade muito alta. Então ali não existem efeitos, vamos dizer assim, digitais, efeitos falsos. São apenas carros andando em velocidades diferentes. Outra coisa bastante interessante sobre esse filme é que o diretor é o Alfonso Cuarón, e ele é um diretor mexicano. E durante a produção do filme, o diretor, obviamente, ele pede algumas coisas, né? E uma das coisas que ele pediu é para que quando os dementadores chegassem próximo do trem que estava levando os alunos, né, do expresso de Hogwarts, a chuva que tivesse caindo, ela fosse se transformar, na verdade, ela se transformaria em gelo. Né, a água se transformaria em gelo, como se fosse uma espécie de aviso de que os dementadores estavam chegando. Mas por causa do sotaque muito forte do Afonso Cuarón na época, a equipe de efeitos visuais, ela não entendeu o que ele estava querendo. Obviamente que eles se comunicavam em inglês. Então, quando o Alfonso Cuarón pede para que a equipe de efeitos visuais fizesse a água se transformar em gelo, a equipe de efeito visual, na verdade, ela entendeu que ele queria que caíssem olhos do céu. Então, ao invés de ice, que é gelo em inglês, eles entenderam ele falando eyes, né, que seria olhos. Né? E aí quando ele viu isso, quando foi feito um storyboard, lá uma projeção de como seria aquela cena, que ele viu os olhos caindo do céu, obviamente ele achou muito estranho e corrigiu, dizendo que o que ele queria é que caísse gelo e não olhos. Outra questão bastante interessante do filme e também do livro é que os Dementadores, para quem não sabe, para quem está conhecendo agora, né, para assim, os fãs mais antigos de Harry Potter, vamos dizer assim, eles já sabem dessa informação, mas os Dementadores são uma representação da depressão criada pela autora. A autora passava ou passou por momentos depressivos durante sua vida, e aí ela cria os Dementadores como uma representação dessa depressão, desse problema, que é um problema gravíssimo que ela estava passando. O que é bastante interessante, né? Que ela incluiu mais uma vez elementos de sua vida e coisas que aconteceram com ela nos livros e também acabaram passando para o filme. Outra coisa bem legal relacionada aos filmes é que a gente percebe, né, para quem é mais atento, que em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o filme em que nós menos vemos os personagens, principalmente o Harry, o Ron e a Hermione, usando das roupas da escola. Assim, é o filme em que a gente mais vê eles usando roupas, vamos dizer assim, normais, que não sejam o uniforme da escola. Isso se deu porque o diretor queria que as roupas transmitissem a personalidade dos atores. Dos atores não, dos personagens, né? Que a personalidade dos personagens ela ficasse mais explícita através de suas roupas. E ele conseguiu, obviamente. Outra coisa bem legal também é que, como ele já tinha pedido, né, assim, para que fossem usados menos uniformes durante o filme, os personagens, e nas vezes em que nós vemos os personagens do filme utilizando os uniformes, o diretor ele pediu para que cada ator do filme, de certa forma, customizasse o seu uniforme, em que ele deu liberdade para que eles usassem o uniforme da maneira que quisessem. E ele fez isso como uma forma de dar mais realidade à cena, né? Em que os alunos iam aparecer um pouquinho mais desarrumados, mas usando uniformes.
Outra coisa bastante interessante é relacionada ao primo do Harry, o Duda, né? Ele, na época, o ator, ele cresceu, obviamente, ele mudou, né? O corpo dele mudou, o que é completamente normal, já que eles eram adolescentes. E quando ele cresceu, ele perdeu bastante peso. E como a gente vê no início dos filmes, o Duda, ele é bastante gordinho, né? E aí, por causa dessa perda de peso do ator, houve uma reformulação no papel também. Houve até uma ideia de substituir o ator, mas acabaram decidindo que o ator continuaria a interpretar o Duda, que seria o Harry Melling, que ele interpreta, né, o primo do Harry. Ele continuaria interpretando o Duda, porém ele teria que usar roupas maiores, mais largas e mais grossas para aparecer que ele ainda continuava com um ganhozinho de peso. Então ele ainda continuava gordinho. Então eles usaram as próprias roupas adaptadas para que conseguissem esse efeito de estou um pouquinho mais gordo. E aí, uma curiosidade relacionada aos bastidores, né, da filmagem, os atores obviamente já estavam trabalhando há muitos anos juntos e eles tinham já muita intimidade quando e aí os atores mais jovens, tipo o Daniel Radcliffe, né, que é o Harry Potter, ele já era adolescente e ele tinha uma paixonite ali com alguém. Ele estava interessado em uma das meninas que estavam ali, uma das atrizes que estavam fazendo parte das filmagens, provavelmente uma das figurantes. E naquela cena em que todos eles estão dormindo no salão principal, em sacos de dormir, o Daniel Radcliffe, na época, pediu para Afonso Cuarón para que o saco de dormir dele fosse colocado próximo ao saco de dormir dessa menina com quem ele estava tendo assim, um interessezinho amoroso. O Afonso Cuarón permitiu que isso acontecesse, mas o Dumbledore, o ator que interpreta, né, o Dumbledore e o ator que interpretou o Snape, eles pregaram uma peça no Harry, né, no Daniel Radcliffe, na verdade, em que eles colocaram uma almofada que simulava os sons de peido e enquanto eles dormiam, né, era uma cena que teoricamente os jovens estavam dormindo enquanto os adultos estavam fazendo comentários sobre a situação de Hogwarts. E aí ficava tendo sons de peido bem próximos ao Harry Potter, no caso ao Daniel Radcliffe, para constranger ele de certa maneira, porque ele estava ao lado da menina que ele gostava na época e deu bastante certo. Existe inclusive vídeos, se você procurar na internet, vídeos dessa ceninha em que durante a fala deles dá para ouvir o som de peido, né, da almofada de peido que eles estavam usando lá. E também a gente consegue ver o desespero do Daniel Radcliffe, que está tentando de toda forma não começar a rir durante a cena. Outra coisa bastante interessante é naquele momento em que o Harry, o Ron e o Hermione estão dentro da casa do Hagrid e para quem tem assim olhos mais atentos, percebeu que existem morcegos voando lá dentro da cabana. Aqueles morcegos, eles eram reais, né? Eram morcegos de verdade. Eles ficavam voando e pela cabana, né? E também, segundo o próprio Daniel Radcliffe, ele notou que os morcegos, além de ficarem voando para todos os cantos, eles também ficavam fazendo xixi perto dos atores. E os morcegos, eles foram treinados, né? Eram animais treinados, obviamente, para estar naquele local, que não gerava nenhum tipo de risco para os atores, nem para os próprios morcegos, né? Que eles não se assustavam. E eles foram treinados usando frutas, principalmente bananas, que eram as frutas preferidas dos morcegos durante as gravações. Então, da próxima vez que você for assistir Harry Potter, ou da primeira vez que você for assistir Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, preste atenção nessa cena em que aparecem os morcegos voando, porque eles são de verdade. E um fato bastante curioso que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, foi que a Warner Bros., que é a produtora dos filmes, né, na verdade a dona dos filmes, é, ela forneceu aos recepcionistas dos cinemas dos Estados Unidos e da Inglaterra óculos de visão noturna para que eles ficassem observando as pessoas dentro da sala de cinema para garantir que ninguém filmasse os filmes, né? E depois divulgasse isso na internet. A gente tem que levar em consideração também que nós estamos falando do terceiro filme de uma franquia de extremo sucesso. Harry Potter, quando o terceiro filme foi lançado, ele já era um fenômeno assim quase indescritível. E aí vamos a outro fato bastante interessante relacionado ao Ron.
A gente percebe durante, para quem lê os livros e para quem vê os filmes, que ele tem medo de aranhas, né? Um medo patológico de aranhas. E esse medo patológico de aranhas, ele é real e ele vem da autora. Outra coisa bastante interessante também é que o nome dos irmãos da autora, né, da J.K. Rowling, são Fred e George. E ela tem esse medo, ela ganhou esse medo, né, esse transtorno, vamos dizer assim, um transtorno de estresse pós-traumático de certa forma, devido aos seus irmãos Fred e George, que quando eram pequenos faziam muitas brincadeiras e atormentavam ela durante toda a infância dela praticamente com aranhas, então mostrando aranhas a ela, colocando aranhas próximas dela, e ela foi transferir mais uma vez algo de sua vida para um personagem. E aí, outra coisa bem legal é que, embora o nome do filme, o nome na verdade, do filme seja Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Azkaban, que é a prisão dos bruxos, ela não é mostrada em nenhum momento durante o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A gente ouve falar dela, mas a gente não vê. Só vamos ter o primeiro contato com Harry Potter, na verdade, não com Harry Potter, mas com Azkaban. A gente só vai ver Azkaban de fato nos filmes no filme seguinte, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix. No filme que leva o nome praticamente da prisão, a gente não vê em nenhum momento, só escuta falar. E outra coisa bastante interessante é que na cena em que o professor Lupin está ensinando os alunos a se defender, na verdade está ensinando o Harry a utilizar o patrono dele, aquela cena ela foi gravada no mesmo cenário que foi utilizado no filme anterior, né, Harry Potter e a Câmara Secreta, para ser ou para ambientar a sala do Dumbledore. Então é exatamente a mesma sala. Uma coisa muito legal, mas que na época infelizmente não fazia sentido nenhum, portanto foi deixado, assim, na verdade passou despercebido pelos fãs de Harry Potter, é que na primeira vez em que o Harry pega o mapa do Maroto, quando ele abre, nós vemos o nome de um personagem que seria muito importante no futuro, que é o Newt Scamander. Se você não sabe quem é o Newt Scamander, né? Ele é o protagonista dos filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam, que conta o passado do Dumbledore, do Voldemort, do Grindelwald, coisa e tal, tudo que aconteceu antes da ascensão, na verdade, do Dumbledore. Então, para pessoas mais atentas, e se você quiser, hoje, quando você for ver a cena, né, do mapa do Maroto, se você procurar lá rapidinho, você na verdade vai encontrar o nome Newt Scamander. Então, Newt Scamander estava andando pelos corredores de Hogwarts quando Harry estava tendo seu primeiro contato com o mapa do Maroto. Outra coisa bem legal é que, embora o mapa do Maroto seja um ponto muito, na verdade, um ponto muito interessante durante o filme, em nenhum momento nós temos nenhum tipo de informação relevante sobre os criadores do mapa do Maroto. Ele aparece durante todas as, na verdade, partes fundamentais do filme. Ele é muito importante para a trama e para o desenvolvimento do filme, mas a gente não sabe nada além dos nomes, na verdade, dos apelidos de quem criou o mapa do Maroto, né, na época. E aí, para as pessoas mais uma vez mais atentas, percebe que no filme, no momento em que o Harry vê no mapa do Maroto o nome Pedro Pettigrew ou Peter Pettigrew, a gente não vê ninguém, né? O que a gente escuta é o som de um rato passando, que isso é um easter egg do futuro em que seria revelado quem era o Pedro Pettigrew, né? Na verdade, o que é bastante interessante. Então é um spoiler das coisas que iriam acontecer no futuro no próprio filme. No filme, em determinado momento, a gente fica sabendo que o Ron, ele sonhou com aranhas e ele faz com que as aranhas sapateiem durante o sonho dele como uma forma de encarar o medo dele. Isso é um spoiler, na verdade, foi um spoiler do livro seguinte, porque no Cálice de Fogo, em algum momento é utilizado, o professor, na verdade, Moodley, ele utiliza uma das maldições imperdoáveis e essa maldição faz com que as outras pessoas ou criaturas vivas façam o que a pessoa quer e ele usa essa maldição em uma aranha, em uma espécie, né, na verdade, de aranha, para fazer exatamente o que o Ron viu no filme anterior e no livro anterior, que é fazer com que ela sapateasse para provar todo o seu poder relacionado àquele animal e o poder, na verdade, da maldição que ele está utilizando.
Um fato curioso é que, na verdade, um fato não é nem curioso, mas um fato apenas, né? O filme, você sabe a data em que o filme ele estreou? Então, para você que não sabe, o filme ele estreou no dia 23 de maio, nos Estados Unidos, em Nova York. Foi a primeira vez que ele foi exibido. Outra coisa bastante interessante é que na época em que o filme foi lançado, todos os livros de Harry Potter ainda não tinham sido lançados. E quando a autora, que é a J.K. Rowling, ela assistiu o filme pela primeira vez, ela ficou arrepiada em vários momentos, porque só ela sabia que no filme estavam sendo representadas coisas que seriam muito importantes e que só seriam mostradas nos livros futuramente. Né? E ela imaginou que quando os livros fossem lançados, as pessoas voltariam para trás, né, para o filme e olhariam para aquelas cenas e para aquelas coisas e achariam que aquelas coisas que foram colocadas nos filmes anteriores eram pistas que foram colocadas de modo proposital, só que não eram, né? Tudo foi uma grande coincidência. Ela não tinha revelado nada a absolutamente ninguém e por isso que ela ficou arrepiada durante muitas vezes. Na verdade, ela ficou assustada, né? Porque as pessoas iriam entender. O Afonso Cuarón, que foi quem dirigiu Harry Potter, o melhor filme, né? Esse que é o melhor filme, sem dúvida nenhuma, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele não conhecia Harry Potter, ele nunca tinha assistido os dois primeiros filmes e ele também nunca tinha sabido da existência dos livros de Harry Potter. Ele não queria fazer parte, né? Não queria dirigir esses filmes e quem convenceu ela a dirigir o filme foi o amigo dele, Guilherme Del Toro, que sabia da importância, né, do Harry Potter na época e disse que seria uma estupidez da parte dele não fazer isso. E outra coisa bastante interessante é sobre o Afonso Cuarón é que ele dá basicamente o tom dos outros filmes. Uma das primeiras mudanças que ele fez foi relacionado ao layout do castelo. Ele achava que a forma como as cenas tinham sido dirigidas anteriormente não dava às pessoas noção real de como o castelo era. Então ele trabalhou para que todas as cenas dele estivessem interligadas, para que as pessoas que assistissem os filmes pudessem, de certa forma, o filme, né, na verdade, o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, conseguissem entender como as coisas estavam ligadas, então entender que aquele corredor onde os atores estavam passando, os personagens estavam passando, levava até o salão comunal, quando saía do salão comunal tinha uma escada que interligava a outros espaços, então foi dele essa ideia de interligar tudo e dessa forma tornar as coisas muito mais reais. E foi ideia do Afonso Cuarón colocar aquele coro, né, aquele, vamos dizer assim, o Glee Club do Harry Potter, né, cantando com os sapos. Aquilo ali não existia no roteiro original e ele deu essa ideia e que foi acatado e foi maravilhoso, na verdade. Uma coisa bastante interessante que poucas pessoas sabem que em determinado momento o filme teve que ser parado. Na verdade, a filmagem das cenas tiveram que ser interrompidas porque o trem, né, o expresso de Hogwarts, ele foi vandalizado. Eles não sabiam por quem, aí tiveram que parar as filmagens. E outra coisa também bastante interessante é que os bolsos das roupas do Tom Felton, que interpreta o Draco Malfoy, eles eram costurados. Isso acontecia para que, como uma forma de impedir que ele roubasse comida dos sets, que era costume dele. Então ele costumava colocar comida nos bolsos para comer depois, já que tinha muita comida nas cenas, principalmente quando os adolescentes estavam juntos. Então eles resolveram costurar os bolsos de todas as roupas dele para que ele não fizesse mais isso. Em determinado momento, o Rupert Grint, né, que ele interpreta o Ron, ele apareceu com os cabelos pintados de loiro no set, né, de gravação. E o Daniel Radcliffe ele não sabia que aquilo era uma brincadeira por parte dele, ficou muito surpreso e acreditou que ele tinha ficado loiro por causa do personagem, que era uma exigência do personagem. E na época do lançamento desse filme, ele quebrou recordes de bilheteria lá no Reino Unido, ou seja, na Inglaterra, né? Na época, em 2004, no dia 31 de maio de 2004, o filme arrecadou na Inglaterra, no Reino Unido, 5,3 milhões de libras, na época que foi um recorde absoluto para os cinemas até então. E um fato curioso é que, embora o filme tenha sido lançado apenas em 2004, o livro que deu origem ao filme foi lançado no dia 8 de julho de 1999. E uma coisa que deixou a Emma Watson, que é a Hermione, muito feliz na época, foi descobrir que a atriz favorita dela
estaria no filme, que é a Emma Thompson, e ela interpreta a professora Trelawney. Ela era muito fã dela na época e ficou muito feliz em saber que ela faria parte. Em um determinado momento, quando o diretor precisava que o Daniel Radcliffe ele se mostrasse surpreso em uma cena, ele sugeriu que ele fingisse que estava vendo uma outra atriz que ele considerava muito bonita, que era a Cameron Diaz. Então ele finge que está vendo a Cameron Diaz e fica surpreso. Outra coisa bem legal de saber é que o Harry, na verdade o Daniel Radcliffe, ele passou durante a gravação de uma das cenas. A cena em que o Harry e o Sirius eles encontram o Dementador próximo a um lago fez com que o Daniel Radcliffe ele tivesse um ataque de pânico, um pico de estresse, na verdade de ansiedade. Ele começou a hiperventilar, não conseguia respirar direito durante a cena e quase desmaiou, tendo que ser acolhido pela equipe, né, que ficou muito preocupada com o que estava acontecendo, que ninguém esperava que determinada coisa fosse acontecer. Outra coisa relacionada a Emma Watson é que ela roubou a varinha, a capa que ela usava e outros adereços, também o vira-tempo que ela usava nesse filme, ela roubou do set para ter como lembranças. E uma coisa, na verdade, pode dar assim, conforto a muitos fãs é saber que a Cabana do Hagrid ela realmente existe. Ela fica localizada em uma cidadezinha da Escócia. Então, quando você estiver passando pela cidade da Escócia, que se chama Glenclough, você pode ir lá na Cabana do Hagrid, porque ela realmente existe e ela se tornou um ponto turístico ainda na época das filmagens da série de filmes. Uma coisa bastante interessante também é que até o segundo filme, o filme era distribuído ao redor do mundo em fitas VHS. Para você que não sabe, a forma como as pessoas assistiam os filmes antigamente em casa era através de uma fita, que eu não sei explicar o que é uma fita, mas era uma fita, era uma coisa em que era gravado o filme. E Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban marcou uma mudança nisso, porque foi a partir desse filme em que o VHS ele foi extinto de uma vez por todas e passaram a gravar todos os filmes e todas as cópias do filme em DVD, o que na época era bastante tecnológico e que hoje já está tão ultrapassado quanto o VHS, né? E é isso, minha gente. Esses foram os fatos, na verdade, curiosidades sobre o terceiro filme, também o melhor filme da saga de Harry Potter, né? Dos filmes não tenho o que falar. Você pode falar o que você quiser. Obviamente, o primeiro filme é extraordinário, porque foi através dele que nós conhecemos Harry Potter e o mundo mágico. Mas o melhor filme de todos, obviamente, não tem como negar, é o terceiro filme. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é perfeito do primeiro até o último. O segundo é o mais divertido e é o que a maioria dos fãs consideram como sendo o melhor. Essas foram algumas curiosidades. Espero que vocês não já soubessem delas, né? Se vocês souberam delas, eu acho que agora vocês conseguiram relembrar, né? E para você que está chegando aqui agora, não esquece de curtir todos os episódios que já tem 2 episódios, como eu já falei dos 2 primeiros filmes, de compartilhar com seus amigos e continuar por aqui, porque eu vou trazer episódios e curiosidades sobre todos os filmes de Harry Potter, obviamente, como especial de Halloween. E a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!